A paz do Senhor, meu nome é Radassa e estamos iniciando mais uma lição dos adolescentes. Hoje estamos na lição 4, então já coloca seu nome aí no chat, sua presença, curte, comenta e vamos! Então, bora orar! Senhor meu Deus, nós te agradecemos por mais uma lição, Pai da EBD. Nós pedimos que cada aprendizado venha descer ao nosso coração, guarda cada um que está assistindo, que a mensagem, Pai, venha nos impactar. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos para um quadro muito especial. Tá on ou tá off? A paz do Senhor, adolescentes! Eu sou João Pedro. Eu sou Ana Sofia. Vão ser dois textos. Gênesis 3, 14 e 15. Isaías 7, 14 e Isaías 9, 6. 1, 2, 3 e já. Já. Achei. Vai. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E agora, Isaías 7, 14 e Isaías 9, 6. 1, 2, 3 e já. Tem papel aqui, Jesus. Isaías 7. Isaías 7, achei. Isaías 7, 14, página 501. Portanto, mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará seu nome Emanuel. E agora, Isaías 9. Achei. É 9 o quê? Isaías 9, 6. Não achei. Calma não. aí, não achou. Vou achar aqui. Pera aí, rapaz. Achei. Tá bom. A página 505. Amém. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre seus ombros, e chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus sorte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E foi isso. Tchau. Tchau. Então, hoje nós vamos estudar sobre uma promessa. Mas que promessa? É o que nós vamos aprender nessa aula. Então já pega sua Bíblia, sua revista, seu papel e a caneta, porque a aula já começou. E para a aula de hoje nós temos dois convidados que vão nos mostrar o que é essa promessa. Mas fica aí que eu já volto. A paz do Senhor, adolescentes, obrigada, Daça, por essa apresentação maravilhosa de início de aula. E agora me foi dada a oportunidade de presidir essa mesa aqui com um convidado muito especial que vai estar abordando esse assunto da promessa com a gente. Esse convidado aqui, ele já é conhecido e ele é gente boa. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Nosso querido irmão Tiago Carvalho. A paz do Senhor, meninos e meninas. Tudo bem com vocês? Bom dia. Já tomaram um cafezinho? Eu acabei de tomar um cafezinho, mas já tá aqui. E seja muito bem-vindo à nossa aula. Se Deus quiser, vai ser uma aula muito abençoada. Amém. Nós lemos o texto bíblico e esse texto bíblico, Tiago, ele fala sobre uma promessa. Dito isso, eu pensei numa questão. Será que os adolescentes sabem qual foi a primeira promessa já feita na história dessa humanidade? Tainara, então você já fala assim pra mexer comigo, né? Vamos colocar aí um desafio, ver se eles sabem essa promessa aí? Bora. Quem acertar ganha uma pizza. Uma pizza? Uma pizza. Uau, amém, vamos lá então. Vamos subir o nível, pô. A pergunta é difícil. Então a gente abre o espaço aí no chat pra vocês e a gente vai fazer uma entrevista na igreja pra ver se eles sabem. Será que eles são afiados? Isso aí, mas quem respondeu na igreja não vale responder no chat, hein? É isso aí. Mas quem responder primeiro no chat ganha aquela pizza, hein? Bora lá então. E aí, adolescentes, tudo bem com vocês? Estamos aqui no templo pra fazer algumas perguntas pra vocês e vamos ver se vocês vão acertar, hein? Bora! Oi, Sté, tudo bem com você? Fala o seu nome de novo pra câmera. Fala. Esther. Esther, tem uma pergunta pra você. Qual foi a primeira promessa feita por Deus? Você sabe? Calma, eu sei, só que eu
Calma. Foi a promessa que Deus fez para Jesus que ele teria um povo e esse povo somos nós. Você tem certeza? Tenho. Então tá bom. Tudo bem? Qual o seu nome? Pedro. Pedrinho, tudo bem com você? Amém. Glória a Deus. Amém. Pedrinho, eu tenho uma pergunta pra você para fazer da aula dos adolescentes. E a pergunta é: cita pra mim a primeira promessa feita por Deus. Olha, então. Eu acho que eu sei, eu acho que eu sei o versículo, mas não lembro o que tá escrito não. Não é o versículo. Cita a promessa. Qual é a promessa? Ixi. Não sabe? Eu acho que eu sei o versículo, mas não sei o que tá escrito. Quer chutar? Quero. Chuta. Gênesis 3:15. Será? Coloca aí pra mim na tela, por favor. Assistam até o final, que irão descobrir. Valeu, bora! Tá bem? Qual o seu nome? Meu nome é Alisson. Como? Alisson. Então é o seguinte, cita pra mim a primeira promessa feita por Deus. Se você sabe, se você lembra. Sua primeira promessa. Que o povo dele seria escravizado por 400 anos? Tem certeza? Não. Não? Pode vir. Tudo bem? Tudo bem. Qual o seu nome? Kézia. Olha como ela é carismática. Kézia, cita pra mim a primeira promessa feita por Deus. Não sei não. Não sabe? Não. Fala que é o camarim. Agora a gente vai pra resposta final. Rê. Responde aqui pra gente rapidinho. Aqui é a aula dos adolescentes. Fala pra gente. Qual foi a primeira promessa feita por Deus? Primeira promessa foi Cristo. Ok. Na eternidade, ele prometeu ao Filho um povo. Antes que existisse o mundo, ele é o Cordeiro morto já oferecido para a humanidade. Perfeito. E aí, adolescente, pegou? Tamo junto, hein? Se liga, adolescente. E aí, responderam? Ó, a gente já tá dando uma olhadinha no chat aqui, daqui a pouquinho o vencedor daquela pizza, hein? Espero que vocês tenham acertado, gente, por favor, hein? Porque quem errou, poxa vida. Apesar, Tainara, que tem um desconto, né? É muito difícil a pergunta. Exatamente. Ela é difícil mesmo. É mesmo, de fato. De fato, ela é. E eu gostaria de dizer para vocês que a primeira promessa já feita foi de Deus para Jesus. Quando ele De um pai para um filho, De um né? pai para um filho. Quando ele prometeu que ele mesmo lhe entregaria um povo, uma noiva, para o seu filho. Coisa linda, hein, Tainara? Isso O pai fez aconteceu uma promessa, na eternidade. Deus fez uma promessa para o seu filho Jesus, É. que a igreja seria sua noiva. Por Exato. isso que Jesus, ele ama essa noiva que é a igreja. Exatamente. E por ela, ele deu a vida. Exato. E ele criou todas as coisas, né? E isso dá propósito à nossa vida. Isso aí. Nós vemos aí o pessoal da teoria da evolução dizendo que nós somos criados sem propósito algum, que nós somos pó de estrela, que a gente veio do acaso. Nós não viemos do acaso. Nós fomos pensados, planejados, muito antes da terra, do céu existir. Isso aí. Deus nos fez com um propósito. Deus nunca errou, Thay. Nunca. Tá? Eu já falei em outras aulas e vou voltar a repetir. Você não é obra do acaso. Deus não errou. Ele fez você da forma que ele precisava. Pensando que nós somos partes dessa noiva, né, como engrenagem, Deus não errou. Por que ele errou em eu ser baixinho, gordinho? Ele não errou. Ele precisa de mim do jeito que eu sou, senão ele teria me feito alto, teria me feito grande, teria me feito mais forte. Deus não erra, gente. Ele jamais errou, nunca errou. Exato. Então você foi minuciosamente pensado, planejado. Deus o criou da forma que ele precisa, porque nós somos criaturas de Deus e ele quer nos usar como um farol, como uma flecha. Deus tem aí um campo missionário para cada um de nós. É verdade. Então você que está em casa aí, ó, já está se preparando para o campo missionário. Ah, mas eu não sou missionário. Todos nós somos. Sim. A nossa missão é o ID, é levar a palavra do Senhor, é pregar esse evangelho que Jesus deixou aí as suas promessas. E a gente vai estar falando de umas aí. Deus nunca errou, né, Tiago? Nunca, Mas nunca. o homem, gente, ele errou. Em Gênesis 3, nós temos a narrativa da queda do homem. Depois que Deus faz essa promessa ao seu filho, cria todas as coisas que são narradas em Gênesis 1 e 2 de forma perfeita,
cria E é o do homem, jeitinho que tá ali, né, Thay? exatamente, a sua imagem e semelhança, com toda exatidão possível, Não tem essa de matematicamente macaco vira homem, não, calculado. né, Thay? Não, Tem macaco evolução, não não, vira né? homem, não. Deus criou todas essas coisas. E o homem, ele fez uma escolha, né? Deus escolheu nos amar, Deus nos escolheu nos criar, e Deus permitiu que nós também fizéssemos as nossas escolhas. Nos deixou livre para escolher, né, Isso. Thay? O livre-arbítrio que Deus colocou no homem é justamente escolher entre o bem e o mal. Deus não interfere nisso. Não. Se eu vou escolher bem ou mal, ele deixa eu fazer as minhas escolhas. E o homem, né, infelizmente, fez a pior das escolhas. O homem escolheu. A palavra de Deus vai dizer que a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida seduziu o homem e ele pecou, né? O homem e a mulher. Tá, e esse pecado que você está falando é o pecado da desobediência, né? Porque Deus deixou bem claro para o homem não comer daquele fruto. Uns dizem que é maçã, a Bíblia não fala que é a maçã o fruto. Ninguém sabe poderia qual ser que uma é, né? jaca, poderia ser uma banana. Poderia ser um coco. Um coco. Porque a Bíblia fala que ele tomou e comeu. Bebeu a água e comeu a massa. Essa tá demais. Mas olha só, é porque algumas pessoas querem colocar o que na Bíblia não está. Por isso que eu disse que do jeitinho que Deus criou o mundo, ele colocou na Bíblia. É daquele jeitinho ali, ele formou do jeito que está ali. Então, o homem desobediente, ele vai lá, ele peca esse pecado que é tão ruim. E você que é adolescente, né, tá naquela fase, às vezes, de rebeldia, não quer ouvir o seu pai, não quer ouvir sua mãe, você comete o pecado da desobediência. E esse pecado fez com que Deus tivesse que destruir a humanidade, Tainara. Então, muito cuidado quando você não quer ouvir o seu pai e a sua mãe. Obedeça. Existe um ditado, Tainara, que é melhor obedecer que remediar. Ou seja, é melhor ser obediente que tomar remédio, que ir para o hospital, que ficar doente. Então, o meu pai e a minha mãe, eles não erraram quando falaram, Tiago, não vai. Porque eles veem o que eu não vejo, eles sabem o que eu não sei. Então, essa palavra é para você que está nessa fase, que às vezes acha que seu pai é chato, sua mãe é chata, seu irmão mais velho é chato. Ah, mas não deixa eu fazer nada. Vai pelo seu pai e pela sua mãe. Não cometa o mesmo pecado que Adão e Eva cometeu. Porque o pecado de Adão e Eva foi mortal. Tanto que foi mortal que foi a partir deles que a morte surgiu. Então, muito cuidado com esse pecado que tem matado muitas pessoas. Muitas pessoas. É isso mesmo. E esse pecado, ele causou a separação total do homem e Deus. Antes o homem vivia em uma comunhão plena com o Senhor, tanto é que o Senhor visitava ele no jardim do Éden e eles tinham comunhão. E aí quando Adão peca, Deus ele não pode estar junto com o pecado. Deus não se mistura com o pecado. Deus é completamente santo. A palavra de Deus diz que ele não pode nem contemplar, nem ver o pecado, de tão horrível, horrendo que o pecado é. E Adão ele pecou e ele foi distanciado, separado de Deus. E a esperança da humanidade ali havia se perdido, porque não foi apenas uma atitude, foi uma ruptura profunda de alma, espírito, corpo, do ser humano para com Deus. Lembrando que a escolha foi do homem. Sim. Né? A gente está falando isso porque a escolha é sua, em servir a Deus de todo o coração. Ah, mas eu ainda sou uma criança. Qual o problema? Quando você lê os profetas, tem um profeta lá, qual é o profeta que fala? Senhor, mas eu ainda sou uma criança. Jeremias, ele diz que ele ainda era uma criança. E Deus falando, qual o problema que você é uma criança? Eu vou te usar como profeta. E Jeremias, ele é um dos maiores. Quando você pega a Bíblia, Jeremias está como um dos maiores, literalmente, né, dos livros. Eu não estou te dizendo que Jeremias é o maior profeta, eu estou te dizendo que Jeremias é um dos maiores. E ele ainda era uma criança quando Deus o chamou para ser profeta. Você mesmo sendo adolescente, Deus, voltando lá no que eu já havia dito mais atrás, Deus criou você com um propósito. Então, não caia nesse erro de cometer esse pecado da desobediência. Mas só a desobediência que é pecado? Não, tem vários. Mas a desobediência é o primeiro deles aí. O primeiro dos pecados é a desobediência. Então, Tiago, você está dizendo que tem pecado maior que o outro. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo a você, para você não cometer essa falha. Obedeça ao seu pai, obedeça ao seu pastor, obedeça o nosso manual de fé, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela nos dá todos os predicativos para que a gente não caia, não erra. Porque se a gente errar,
literalmente a coisa não vai ficar boa. Essa ruptura que foi criada entre Deus e o homem, esse abismo que foi criado entre Deus e o homem é o pecado. E Deus jamais, jamais vai habitar onde tem pecado. É impossível. É igual água e óleo, não se mistura. Deus e pecado é como se fosse água e óleo. Você pode fazer esse teste na sua casa. Pode pegar um pouquinho de óleo, um pouquinho de água e colocar em um copo. Você vai ver que a água vai ficar embaixo e o óleo vai ficar em cima. Eles não se misturam. São propriedades químicas e físicas diferentes. É diferente você pegar um pouquinho de achocolatado e leite e misturar. Você vai ver que o seu leite fica com sabor de chocolate, fica marronzinho. Se você pegar aquele Quick, né, nesse Quick que é uma delícia, vai ficar com gosto de morango. Água e óleo não se mistura. É pecado e Deus. Então houve essa ruptura e Deus mais uma vez nos surpreende. Porque quem erra é o homem, mas Deus ele vai atrás. E ele conversa com o homem, ele busca fazer com que o homem se arrependa. E ele traz uma luz para a humanidade, porque agora estávamos completamente afastados de Deus, mas então ele faz uma promessa para o homem. E essa promessa que ele fez foi de que ele enviaria a salvação. Então, você pecou, você errou, mas eu vou te salvar. E naquele momento, Tiago, ele faz uma promessa que é a mais perfeita promessa que já existiu. Eu acho que mais dolorosa, mais sacrificial, mais importante para a humanidade. Porque naquele momento, Deus já estava dizendo, né? Você pecou e agora... Ele já estava dando o caminho, né, Thay? Um caminho de dor, um caminho muito difícil para a promessa que viria. Essa promessa que Deus fez no Éden para o homem e para a mulher, para Adão e Eva, ele estava dizendo que ele daria o seu filho. E quem é o filho de Deus? É Jesus, né? Naquele momento, ele já estava anunciando de que ele daria o seu próprio filho por amor. E vocês vão perceber que durante todo o Antigo Testamento, durante toda a trajetória das narrativas bíblicas, tudo que acontece aponta para esse nascimento, leva a esse nascimento do Salvador, para que culminasse ali na morte de Jesus na cruz para nossa salvação. Então, tudo que vocês lerem, tudo, absolutamente tudo que vocês lerem nas Escrituras vai apontar para Jesus. Sim. Os símbolos, as profecias, as figuras que aparecem, todas elas são sobre Jesus. Sim, você vê que nós dissemos aí que a primeira promessa feita foi Deus dizendo que faria para o seu filho uma esposa, né, uma noiva. E quando ele faz a promessa para Adão e Eva dizendo que daria o seu filho, ele fala assim: filho, eu disse a você que eu daria uma esposa aí, a sua esposa está aí, porém, ela precisa de ser resgatada. E o preço desse resgate será você dar a sua vida em prol dela. Porém, filho, essa vida tem que ser uma vida sem mácula, você não pode ter pecado. Jesus olha para o pai e fala: deixa comigo. Fácil não vai ser. Vou ter que me tornar homem, me despir da glória, me despir de todo o meu poder, porque Jesus também é Deus, Jesus também é o Todo-Poderoso, e ele desce, né, ele aceita esse vitupério, ele aceita esse projeto de resgate de sua noiva. E a Tainara estava dizendo sobre que tudo aponta para Jesus. Quando Deus começa a falar com os profetas sobre a promessa, e os profetas começam a profetizar a forma com que viria o Salvador. Porque Jesus ia nascer, mas quando ele ia nascer, de que forma ele ia nascer, e isso demorou quase 5.000 anos. 4.000 e poucos anos desde a fundação do mundo. Não foi uma promessa instantânea. Não foi algo que aconteceu hoje. Não foi algo que Deus falou de manhã e à tarde aconteceu. Eu não estou dizendo que não tem promessa que não se cumpre imediatamente. Eu estou dizendo que essa promessa do nascimento, ela precisava de um tempo. Por isso que vários profetas, não foi um, não foi apenas Deus falando no Éden. Teve vários profetas falando que Jesus viria e como ele viria. Sim. A gente vai estar estudando agora, a gente vai estar falando com vocês algumas dessas promessas. Porque quando a gente vê o que culmina no final, você fala: poxa, já tinha falado desse jeito e aconteceu dessa forma. Sim. E será que os adolescentes sabem quais foram esses profetas ou quais esses símbolos, esses reis que falaram sobre o nascimento do Salvador? Bora ver.
a maioria sempre fala Isaías, né? Porque Isaías, de fato, ele é o profeta messiânico e ele é o profeta que mais fala sobre a vinda do Messias. Todos os outros falam. Jeremias fala, Amós fala, Naum fala, todos falam. Reis, inclusive, falaram, né? Davi falou muito sobre a vinda do rei. Inclusive, ele recebeu uma promessa também de que o rei viria da sua linhagem, né? Então, isso era uma coisa que todo o povo de Israel já esperava, já estava sendo preparado. Então, Deus falou de várias formas, de várias maneiras, através dos seus profetas. Ou seja, o povo não foi pego de surpresa. Não. Tá? O povo não foi pego por desavisado. Então, assim, quando Jesus veio, ele veio da forma que havia predito, porém o povo não aceitou, porque, primeiro, o anjo chega para Maria e fala: Maria, você conceberá e dará à luz ao Salvador do mundo. Maria ouve aquela palavra, ela crê naquela palavra, e a partir daquele momento ela passa a gerar o Salvador. Aí o anjo vai lá, conversa com José, explica a José toda a situação, José também crê, e Maria agora está grávida. Então o povo não acreditava nessa situação porque eles pensavam que o Salvador viria com pompas e com dinheiro e com carruagem, viria para salvar aquela situação que o povo estava vivendo no momento. Lembrando que na época que Jesus nasceu, o povo estava cativo pelo Império Romano. Então, todos os judeus pensavam: agora o Salvador vai nos livrar do Império Romano. Acabou o nosso opróbrio, acabou o nosso problema, vamos deixar de ser escravo do Império Romano. Jesus veio, humilde, nasce uma manjedoura da forma que o profeta prediz. E o interessante é que quando Jesus recebe as visitas dos 3 reis magos lá, Thay, eles falam assim: olha, agora estou vendo a luz, estou vendo a estrela, porque disseram que quando essa estrela aparecesse, né, estava profetizado que naquele momento era o Salvador que estava nascendo. Aí vocês conhecem a história, né, que eles vão até Herodes, falam com Herodes que o rei nasceu. Herodes, muito feroz, ficou e preocupado porque ele já achava que ia perder o seu trono. E a história, eu estou correndo porque imagino eu que vocês conheçam a história, né? A história do nascimento de Jesus, e foi da forma que foi predita. Jesus nasce em uma manjedoura, Jesus não tinha nenhuma cama para nascer. Nasceu pobre, como o pastor Jário diz, pobre de maré desci. Não tinha nenhuma caminha, não tinha nada. Então eu quero dizer a você, adolescente, que às vezes você está reclamando do que você tem em casa. Ah, mas está ruim porque eu divido meu quarto com meu irmão, eu divido meu quarto com a minha irmã. Jesus não tinha nenhuma cama. Nasceu em uma manjedoura. E isso foi a forma com que o Deus Todo-Poderoso encontrou para que ele viesse à terra humilde. Porque ele não veio aqui para colocar o seu reino. O reino dele nunca foi aqui. Jesus não veio aqui para tirar o povo da mão de Roma. Jesus veio aqui para instaurar o seu reino. Qual é o reino dele? O reino de paz. Ele veio aqui para mostrar que o homem, ele precisava de olhar para Jesus, que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, Jesus veio para aqui porque lá no início ele pecou, o homem. Então, como o homem havia pecado, Jesus veio agora para restituir novamente o homem com Deus. Aquela comunhão que o homem tinha com Deus lá no jardim, ela começou a ser reestabelecida no ministério de Jesus. Porque Jesus veio para desfazer todas essas obras. Então, Jesus, quando ele nasce da forma que foi predita pelos profetas. E não foi de maneira alguma surpresa. E existe uma promessa, Thay, que Jesus fez, que é voltar. E muitas das pessoas acham que isso não vai acontecer. Porque muitas pessoas também duvidavam que o profeta viria, que o Salvador viria. Principalmente quando ele veio da forma que veio. E já existe no mundo de hoje uma conspiração, uma teologia ou uma teoria que tudo isso é mentira, que ele não vai voltar. Aliás, existe até que ele nem veio, né? Uhum. Eu estava ouvindo que algumas religiões não creem nem que ele foi crucificado, que o próprio Deus o levou direto. Então, para você ver que a ideia do diabo é tirar do nosso coração a ideia e a certeza que essa promessa da sua volta é verdadeira. Assim como foi cumprida que Jesus nasceria, a promessa da volta, ela é verdade. Ela vai cumprir. Deus não erra, Deus não mente, jamais.
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando ele faz essa promessa, durante todos os anos que se passaram, dia após dia, todas as coisas iam mostrando, indicando que o Salvador estava chegando. Todas as coisas que aconteciam era sombra daquilo que iria vir, de algo que estava por vir, que estava à frente, que era o nascimento do Salvador. Era só um ensaio, né? Exatamente. E ele, quando ele nasce, gente, o nascimento de Jesus, ele é perfeito. Porque você pontuou muito bem, né, Tiago, sobre as religiões que não acreditam que Jesus nasceu ou que ele de fato foi crucificado e tudo mais. Nem se Jesus quisesse, é humanamente possível ele ter cumprido todas as promessas como um leigo, né? Como Sim. alguém que não entendesse das escrituras. Ele cumpriu todas as profecias a seu respeito. Então, pensa o trabalho que alguém teria de pegar, naquela época que não era igual um Google, que você procura, nem uma Bíblia que você vai anotando. Lembrando que é uma promessa de 4.000 anos. Exatamente. Tá? Você teria que pegar todas aquelas promessas, você escrever ponto por ponto e planejar até mesmo onde você iria nascer, Sim. dentro da barriga da sua mãe. Então, assim, gente, o nascimento de Jesus foi divinal. Ele cumpriu cada promessa que estava sendo feita, cada profecia que foi feita acerca dele. E quando ele esteve aqui, ele também deixou uma promessa. E hoje, tudo indica que está cada vez mais próximo dele cumprir essa promessa. Porque as profecias estão se cumprindo. Aquilo que Jesus disse, os primeiros apóstolos disseram, aquilo que João escreveu no Apocalipse, está se cumprindo. Porque a promessa que Deus fez de enviar o seu filho não era apenas dele vir, tá? A promessa, ela tinha que acontecer algumas coisas. Primeiro, ele tinha que vir, nascer, viver um período, fazer cumprir a missão dele. Mas a missão primordial de Jesus não era nascer apenas, também era morrer. Dentro da promessa, era necessário que Jesus morresse, porque a cédula que era contra nós, Paulo vai dizer, ou seja, aquilo que estava sobre nós como pecado, só existia uma forma de pagar, que era o sangue desse homem inocente, que foi Jesus que morreu e o sangue dele verteu na cruz, ou seja, o sangue de Jesus foi o dinheiro, foi o que pagou a nossa reconciliação com Cristo. Então, a promessa era de nascimento, de morte e ressurreição. Jesus, ele nasceu, ele viveu 33 anos, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ficou aqui 40 dias aproximadamente, mais de 500 pessoas ouviram e quando ele sobe, ele faz uma promessa novamente. Eu estou subindo, porém eu voltarei para buscar a minha igreja, porque eu estou indo para o céu para construir morada para vocês. Lembra da promessa que o pai fez ao filho? Filho, eu estou te dando uma noiva. E existe um ditado que a gente fala assim, Tainara, quem casa, quer casa. Então Jesus, ele vai casar com a sua noiva, ele foi para o céu, ele já construiu o seu palácio, ele já construiu a sua casa, ele já construiu a nossa morada enquanto noiva. Agora a promessa dele é voltar para buscar a sua noiva. Quem é a noiva de Cristo? Sou eu, é você, é todos nós que o aceitamos como um único e suficiente Salvador e cremos que a Bíblia é a sua palavra e nós fazemos com que cumprimos tudo o que a Bíblia pede, porque a Bíblia é um manual de vida e fé. Ou eu cumpro o que a Bíblia diz ou eu não creio que Cristo é o Salvador. Então, quando Jesus fez a promessa que ele vai regressar, já tem 2025 anos. Muitas pessoas já estão dizendo que não vai mais acontecer, que isso é fruto da imaginação, que Jesus estava em depressão e ele não morreu e ele não sofreu. Irmãos, tudo isso é o diabo tentando tirar de mim e de você aquilo de mais importante que nós temos, que é a esperança. Ai. A nossa esperança não é aqui, Thay. Uhum. Não espere que as coisas vão melhorar aqui. Irmãos, só vai melhorar no céu. A Bíblia diz que no céu não vai ter choro, no céu não vai ter luto, no céu não vai ter cansaço. No céu é 24 horas adorando Cristo, porque o noivo ele quer ter essa boda junto com a gente, essa festa. Está preparada para nós uma festa muito linda, Tainara. Imagina um casamento, porque quando a igreja for ao céu, a ideia é de um casamento. O casamento mais lindo que você possa imaginar, ele ainda é um pouco melhor.
Vai Ah, ser com o certeza. casamento de Jesus com a sua noiva. Pensa, tem 6.000 anos que essa festa está sendo planejada. Que festa que não vai As ser melhores esse casamento. comidas. Imagina, Meu Tainá. Deus Vai do ter céu. comida? Claro que vai. ter comida. Nós teremos uma vida perfeita com Jesus. Aqueles que entenderam a ruptura que aconteceu, o que é o pecado, e creem na promessa bendita que Jesus nos fez, esses receberão a vida eterna, porque Jesus disse: vinde a mim, se vocês crerem em mim, vocês serão salvos, aquele que crê em mim jamais verá a morte. São inúmeras promessas que Jesus fez para mim e para você. Isso aí. Você hoje tem a oportunidade de fazer parte dessa promessa, de fazer parte desse povo, de aguardar essa bendita esperança que é morar no céu com Jesus, de ser resgatado. Hoje nós experimentamos de forma parcial, nós somos reconciliados com Deus, mas ainda lutamos com o nosso pecado, com a nossa natureza. Mas um dia, no soar da trombeta, nós seremos livres desse corpo de pecado e nós viveremos de forma plena com Glórias Deus a no Deus. céu, onde não há mais dor, não há tristeza, não há fome, não há guerra, aonde só existe paz. Pensa, gente, você por um dia, ainda mais pela eternidade, mas por um dia não ter pecado. Isso aí. Não Não ter o deixe peso. nada, Thay, não deixe nada, nem ninguém, tirar isso que já está na sua mão. Porque você já está com um bilhete, você já está com um convite de casamento nas mãos. Que convite é esse? Você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Você é membro de uma igreja atuante, você é de uma igreja bíblica. Você é membro de uma igreja bíblica, então o convite desse casamento está na sua mão. Da mesma forma que o diabo tentou de todas as formas atrapalhar a promessa do nascimento. Quando você pega a escritura, você vai ler que quando os reis magos falam para Herodes, Herodes fica injuriado, manda matar todas as crianças da idade que Jesus tinha. Para quê? Porque o diabo pensava que se ele matasse as crianças, ele também mataria a promessa. Da mesma forma o diabo hoje está fazendo. Ele está tentando matar a promessa da volta, dizendo que é mentira, dizendo que não existe, dizendo que nós somos fanáticos, que Jesus não vai voltar. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus vai voltar sim, quando menos esperarmos, apesar que a Bíblia já deu todos os predicativos da forma que ele vai voltar. Não vai ser surpresa para ninguém. Ninguém sabe o dia e a hora, ok, mas as coisas estão acontecendo da forma que foi profetizada. É guerra, é rumores de guerra, é fome, é pai contra filho, é filho contra pai, é nação contra nação, é o amor de muitos que estão se esfriando, as pessoas não têm mais amor ou empatia pelo próximo, o próximo em nada é a mesma coisa, deixa de cumprir esse que é um dos maiores mandamentos, que é amar o próximo como a ti mesmo. Então, o diabo ele quer mascarar, ele põe um pano de fundo para dizer que Jesus não vai voltar. Jesus vai voltar sim. E deixa eu te falar uma coisa que é o mais importante aqui. Às vezes você está achando que Jesus só vai voltar no arrebatamento. Verdade, ele vai voltar no arrebatamento. Mas todos os dias pessoas morrem, Tainara, e já são levadas ou para o céu ou para o inferno. É verdade. Então, todos os dias, pessoas são recolhidas. Então, para essas pessoas, o arrebatamento chegou. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, eu não sei se eu vou morrer agora ou se eu vou morrer daqui a 100 anos. Isso também é para a sua vida. Depende da forma que você está. Imagina se hoje Deus chamar a sua alma está pronta para estar com Cristo no paraíso ou a sua alma vai padecer no inferno? Porque a promessa de Jesus é voltar e ele vai voltar sim, porém ele pode estar voltando para você hoje. Porém ele pode estar voltando para você amanhã, daqui a 10 minutos, eu não sei. Então acerte a sua vida, conserte a sua vida, volte para Jesus, aceita Jesus, porque o único jeito de você também ser participante desta promessa é você ter o convite do casamento. De novo, o convite do casamento é você aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. E é isso, adolescentes, aqueles que desejam ter o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode manifestar aí no chat a sua decisão, nos comentários, nós estaremos orando por você. E o nosso desejo é que vocês aguardem essa promessa com o coração aberto, gritando, Maranata, a hora vem, Amém. Senhor Jesus. Porque assim como ele prometeu e cumpriu
o seu nascimento, a salvação, ele vai retornar. Então, que nós estejamos preparados para esse momento. Esse evento que vai acontecer. Exatamente. Meninos, eu, ministrando com vocês, quero orar por você que tomou essa decisão de aceitar a Jesus. E por você também que ainda não decidiu. Porque é necessário que você faça um concerto com Deus. É necessário que você entenda que Deus está falando com você. Você tem deixado de seguir a Deus. Você tem deixado de ser um crente fiel às Escrituras. Ah, mas eu sou um adolescente. Não me importa. A sua alma também tem o mesmo valor do que de um adulto. A sua alma também, ela tem 2 lugares para ir, ou é céu ou é inferno. Eu vou orar pela sua vida, para que Deus te livre do mal, para que Deus te livre da morte e do inferno, para que você possa vir a se arrepender dos pecados que você tem cometido. Vamos orar, Tainara? Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos diante de Ti. Deus, diante dessa palavra tão linda de esperança, o Senhor fez uma promessa que mandaria o seu filho, ele veio, ele nasceu, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou. E agora, Deus, o teu filho fez uma promessa de voltar e buscar a tua igreja. Senhor, é nessa esperança e é nessa promessa que estamos alicerçados, ó Deus, pensando dia após dia que o Senhor está chegando, que o teu dia está chegando. Deus, que os nossos corações estejam voltados a Ti. Deus, aonde tem uma alma neste momento ouvindo esta palavra, que está em pecado, que está em dúvida, Senhor, de salvação, torne a dar a alegria da salvação para ele, para ela. Salve ele, salve ela, Senhor. Para esse, ó Pai, que agora tem, Senhor, levantado a sua mão e tem chamado o teu Espírito Santo de novo, ó Deus, para fazer uma aliança contigo. Deus, receba esta alma, Senhor, escreva o teu nome no livro da vida. Senhor, que eles possam entender que sem o Senhor nada é possível, Deus, porque o Senhor tem a palavra da vida eterna. Deus, tome cada um nas tuas mãos, essas almas, ó Deus querido, que tem aceitado ao Senhor como o único e suficiente Salvador. É o que eu te peço em nome de Jesus, porque hoje é dia de salvação. Ó Deus querido, venha salvar cada um. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao final da exposição da lição, que aula, mas a gente tem mais coisinhas para vocês, então fiquem ligadinhos, amém? Deus abençoe. Uau! Descobrimos que a nossa promessa tão aguardada é Jesus. E agora vamos para um momento muito importante, que é a oferta. Você pode ofertar pelo Pix, PicPay, tá aparecendo aqui embaixo. Então os dados bancários estão aqui embaixo. E nós também temos a campanha dos 1000 valentes para comprar esse espaço aqui maravilhoso, com campo, tudo ali em cima. Um plano para salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E a minha vida, como é que tava? E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou.
Obrigado por ofertarem. E agora nós queremos ver se vocês estão antenados. Temos 3 perguntas para vocês. Primeira pergunta. Em qual capítulo e versículo é apresentado pela primeira vez a promessa que Jesus viria? E a resposta é Gênesis 3. Segunda pergunta. Qual foi a promessa feita por Deus na eternidade para Jesus? E a resposta certa é que ele lhe daria uma noiva, um povo. Terceira e última pergunta. Nós ainda aguardamos a realização de uma promessa. Que promessa? E a resposta certa é o retorno de Cristo para buscar a sua noiva. Para quem acertou, parabéns. Para quem não acertou, tente na próxima vez. Mas agora vamos orar para encerrar a nossa aula. Pai, nessa hora eu te agradeço por mais uma aula. Eu peço que essa mensagem venha aos nossos corações, que nós possamos compartilhar essa mensagem com os nossos amigos. Pai, eu peço que o Senhor guarde cada um que está assistindo a EBD. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.